eles nos ofereceram... aqui não tem bolsa. Esses irmãos nos ofereceram uma fé inabalável, uma condição de maturidade espiritual que nós ainda não conseguimos entender. Que testemunho de amor é esse que eles foram capazes de oferecer? E aqui nós trouxemos então a imagem lá da arena e esses irmãos padecendo por amor a Jesus. E aqui a fala de um deles, exatamente no livro Há 2000 anos. Lavaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos. Mas um dia, irmãos meus, toda esta Babilônia de inquietação e de pecado ruirá fragorosamente ao peso de suas misérias ignóbeis. E nesse momento aqui, ele já estava prevendo, antecedendo algo que no futuro ia acontecer, quando esse Império Romano ia sucumbir e todo esse poder ia vir por terra. Então esses irmãos aqui, eles falam exatamente isso: nós lavaremos com o nosso sangue, no amor, no sacrifício, num testemunho pesaroso e dando a vida por amor a Jesus, com lágrima, sim, com muita lágrima, diante da iniquidade dos homens. Vejamos hoje o nosso mundo com tantas iniquidades, com tantos desatinos acontecendo, e nós cristãos, será que nós temos essa fé de nos mantermos fiéis ao nosso Senhor Jesus, fé inabalada, capaz de sofrer, de padecer e não ser mais um no meio da multidão a ficar falando do escândalo? Nós temos essa postura digna, essa postura serena, equilibrada, porque assim eles iam para o testemunho. Orgulhosa, a igreja romana se afastou da pureza evangélica. Então isso aqui é um dado histórico que nós vamos trazer. Como é que Jesus nos traz uma mensagem tão divina, tão linda, só nos ensinando a amar? E como é que nós, homens, naquela ocasião éramos nós, nessa possibilidade, como é que nós deturpamos a imagem do nosso Senhor? Quais foram as nossas dificuldades? Nós sabemos? A igreja considerava-se mais importante, a igreja de Roma, considerava-se mais importante do que as demais igrejas fundadas, como de Antioquia, Alexandria e das demais. Então, relembrando a história do cristianismo, Jesus nos trouxe o evangelho, certo? Sim. Ele escreveu alguma coisa? Não. Os evangelistas, depois da crucificação do nosso Senhor, mais de 30 anos após, é que eles fizeram as suas anotações, lembranças daquilo que eles ouviram de Jesus, dos momentos que eles compartilharam ao lado do nosso Senhor. E aí nós vamos ter o Evangelho de Mateus, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, que não conheceu o nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter as epístolas de Paulo, que foi esse grande arauto, esse grande divulgador da Boa Nova, que também não conheceu o nosso Senhor Jesus, muito pelo contrário, ele foi um grande perseguidor, e por conta de Saulo, nós tivemos o primeiro martírio de Estevão, o grande mártir do cristianismo, foi o primeiro. E aí nós vamos ver as igrejas fundadas, graças a Paulo. E aí Paulo ele ia naquelas condições dificílimas, porque não, era a caminho, era a pé, ia com Barnabé, e depois ele foi sem Barnabé, mas ele perseverou. E as igrejas cristãs foram fundadas. A mensagem era a mesma. O evangelho era o mesmo. Não tinha diferença de uma igreja para outra. Porque a mensagem, o evangelho, chegava para todos da mesma forma. Qual foi a dificuldade, então? Aqui já mostrou, olha, Roma, a igreja de Roma, por se encontrar na capital do Império Romano, ali ela já começou a achar, por conta do orgulho, da vaidade do homem, começou a se achar, se considerar
melhor do que ela, do que as outras. Mas estava escrito isso em algum lugar? Jesus falou isso para o homem? Não. A dificuldade é a paixão do homem. E ali começou a dificuldade. Então, a igreja romana, que tinha a mensagem do evangelho como todas as demais, da mesma forma, todas, nenhuma diferença, mas por se encontrar na capital do império, se julgou melhor do que as demais. E aí, achou-se no direito de ser a detentora das anotações de Pedro. Mas por quê? Se o evangelho era para ser compartilhado com todos, por que eu vou segurar a mensagem e eu não vou levar aos meus irmãos? Olha aí a nossa dificuldade. Olha a nossa responsabilidade hoje diante do conhecimento pouquíssimo que nós temos de doutrina espírita. O conhecimento só é bom quando ele é compartilhado, quando nós levamos para o nosso irmão. Deter a informação, deter o conhecimento, que utilidade tem isso? Mas por conta do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da presunção, então Roma falou assim, não, estou aqui na capital do império, eu sou a mais importante, e aqui já começou uma dificuldade. Nós vamos ver outras, mas aqui começou a dificuldade. Herdou os costumes romanos e uniu-se às doutrinas pagãs. Modificou tradições puramente cristãs, adaptou textos, criou novidades. Então aqui nós estamos fazendo aqui uma síntese, um resumo das dificuldades que a igreja de Roma, ela causou naquela ocasião, que até hoje nós temos os reflexos. Ou seja, a igreja de Roma, em vez de seguir a pureza do evangelho de Jesus, onde é que eles se encontravam, os primeiros cristãos? Nas catacumbas. Como é que eles se reconheciam? Eles se reconheciam pelo amor, pela fraternidade, pela simplicidade. Era assim que eles se reconheciam. Era tudo simples, nada de aparatos, não tinha nada disso. Eram cultos, eram reuniões singelas, como as que nós buscamos fazer nas nossas casas espíritas. Era assim. Mas aí eles resolveram a se unir às doutrinas pagãs. Por quê, Denise? Não vou responder isso agora, que logo adiante nós vamos ver essa resposta. Modificou tradições puramente cristãs, da simplicidade. Para onde que a igreja romana caminhou? Nós vamos ver. Adaptou textos, criou novidades. Que responsabilidade. Que comprometimento. Diante de uma mensagem divina, diante de uma mensagem pura do nosso Senhor, o homem começa a corrompê-la. Nós vamos mostrar isso melhor. Organizou o catolicismo, alicerçado na doutrina cristã deturpada. Denise, então não foi Jesus que fundou o catolicismo? Não. Jesus não fundou o catolicismo, Jesus não fundou o protestantismo, Jesus não fundou o espiritismo, porque na verdade nós estamos falando de cristianismo. Nós é que demos nomenclaturas diferentes e entendimentos distintos para uma mensagem única. A mensagem é uma só. O evangelho é um. Não tem um evangelho para o católico, um evangelho para o espírita. Não existe isso. A mensagem é a mesma. A dificuldade é nossa na interpretação dessa lei do amor, das parábolas do nosso Senhor Jesus. Nós é que criamos as dificuldades. Então, o catolicismo não foi fundado pelo nosso Senhor Jesus. Não foi. Ele trouxe o evangelho e disse para a samaritana, lá no poço, um dia vai chegar que não vai adorar nem aqui, nem lá, mas vai adorar o Criador dentro da própria intimidade. Então, a igreja de Jesus, ela não está localizada em lugar nenhum. E não há um credo ou uma seita melhor do que a outra, porque a adoração do Criador, que ele vem nos ensinar, é adoração de coração, pensamento elevado ao Criador. E é isso que nós convidamos, vamos elevar esse nosso pensamento. Bispos de Roma, unidos às autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias. Olha aqui o comprometimento da igreja. Jesus, ele não se uniu aos poderosos do mundo. Muito pelo contrário, ele buscou as adúlteras, ele buscou os pescadores,
ele buscou os estropiados e ele foi ajudar. Ele não quis, ele não privilegiou um em detrimento do outro. E aí o que a igreja fez nesse momento? Ah, mas nós queremos a adesão dos políticos. Ah, mas nós queremos o poder do mundo. E aí, por conta desse poder, mas para vocês ficarem junto de nós, nós vamos ter que dar umas mexidinhas. Então vamos dar as mexidinhas. E Jesus, naquela ocasião, ele disse que seu dizer seja sim, sim, não, não. Não se pode servir a Deus e não se pode servir a Mamon. Está claro isso no Evangelho. Ou bem você serve ao Criador e você serve à verdade, ou bem você vai servir aos interesses do mundo. Não dá para conciliar os interesses espirituais, modificar esses interesses em detrimento dos interesses do mundo, do homem. Não se pode fazer isso. E a igreja não sabia disso? Sabia. Mas nesse momento aqui faz de conta que a gente não sabe disso. E aí criou essa grande dificuldade. Surgiram novos dogmas e novas modalidades doutrinárias. Dogmas, não foi Jesus que nos ensinou. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Jesus falou que é união, é fraternidade. E aí o que é que nós fazemos? A gente se separa. Você com o teu cristianismo, eu com o meu cristianismo, e cada um com o cristianismo à moda de si mesmo. Quando nós deveríamos viver a mensagem do Evangelho à maneira de Jesus. O cristianismo unido à política do mundo. Olhemos para os dias atuais, século 21. Não parece que nós ainda estamos, até hoje, caminhando pelos desvios? Como é que nós queremos viver a mensagem do Evangelho e buscando o prestígio, e buscando o poder, e buscando a fama, a notoriedade, e adequando as nossas situações, o nosso trabalho? Mas é porque o político ele precisa que a gente fale dele lá na reunião. Então a gente fala do político, mas a gente não pode trazer política, a gente não pode trazer, não é que a gente não vai cumprir com as nossas obrigações de cidadão, não é isso. Mas nesse momento não é o ambiente para a gente falar de candidato ou trazer esses interesses para dentro da casa de Jesus, para a casa de Deus. Não. E o cristianismo, ele fez exatamente isso. Ele se uniu à política por conta do poder. Então, aqui nós vemos aqui o grande Império Romano. Isso nós estudamos nas escolas, não é doutrina espírita. Todo mundo que passou pela escola, a gente tem isso lá, os dados da história. O poder de Roma que dominava tudo antigamente. Todo mundo era submetido ao poder de Roma, inclusive Israel, lógico. Aqui nós vamos trazer algumas pinceladas, só para a gente ter noção das dificuldades que nós criamos para a vivência da mensagem cristã. E por que, Denise, nós precisamos saber disso? Porque ser espírita é ser cristão. Porque o espiritismo, ele vive a moral do nosso Senhor Jesus. Então, é por isso que a gente precisa compreender como é que a gente está lidando hoje com nossos irmãos. Como é que a gente está vivendo o cristianismo? O imperador romano Constantino, que governou Roma de 306 a 337, proclamado Augusto, realizou nova organização administrativa do império, dividindo em 4 prefeituras, do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias. As prefeituras divididas em dioceses, dirigidas por prefeitos e vigários. Estão vendo aqui o comprometimento da mensagem cristã com a política do mundo? Quer dizer, aqui agora já não são os cristãos que falam em nome do nosso Senhor Jesus. São os prefeitos. São os prefeitos. É a política falando como a igreja de Jesus tem que caminhar. Mudou tudo. Surgiram os primeiros problemas ideológicos dentro da própria igreja. É lógico. O homem tem a visão imediatista. Ele quer atender às coisas do mundo. E Jesus, ele falou, meu reino não é deste mundo. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, os cristãos,
em vez de buscarem o entendimento da mensagem de Jesus e se colocar para as coisas espirituais, esse cristão, ele começou a atender os interesses materiais, aos interesses do mundo. Por quê? Porque isso dá fama, porque isso dá poder, porque isso dá dinheiro. E parece que até hoje nós ainda estamos envolvidos com essas dificuldades. Então aqui nós temos o cristianismo deturpado por Jesus. Será que Jesus falou para nós usarmos essas roupas? Não. Como é que os primeiros cristãos se mostravam? Com as roupas mais simples, eles eram paupérrimos. Será que tinha o poderoso no meio? Não. Jesus, na última ceia, ensinou a humildade. E eles se despiu, colocou uma túnica e foi lavar os pés dos discípulos, mostrando que é pela humildade, pela simplicidade que a gente vai encontrar o Criador. Então isso aqui, meus amigos, esses aparatos todos, não é de Jesus, é do homem. Em 325, o imperador organizou o Concílio Ecumênico de Nicéia. Qual a importância desse concílio? Concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, com o objetivo de obter consenso da igreja, através de uma assembleia representando toda a cristandade. Quer dizer, eles vão tratar das coisas do Cristo, tratar dos interesses dos cristãos, e ali nós temos o imperador, o homem político, o homem do mundo que vai decidir. Não parece que a coisa tá enrolada? E olha o que eles vão resolver. A dificuldade. Em Alexandria, um dos mais notáveis centros da cristandade, explodiu uma disputa teológica entre um padre chamado Ário e seu bispo. Ário acreditava em Jesus Cristo como Salvador, mas subordinava o Filho ao Pai. Pelo concílio de Nicéia, os bispos estabeleceram que Jesus Cristo era Deus encarnado, o que passou a ser ponto fundamental do cristianismo. Pergunto a vocês, quem é que estava com a razão? O padre ou o bispo? Quem é que estava com a razão? O padre dizia que Jesus Cristo era Salvador, sim, mas subordinava o Filho ao Pai, a Deus. E o bispo dizia que não, dizia que Jesus era Deus encarnado. Quem é que estava com a razão? Era o padre, não era o padre? Mas quem é que saiu vitorioso nesse concílio ecumênico? O bispo. E é por isso que até hoje, no ambiente cristão, muitos ainda acreditam que Jesus é Deus. Por quê? Porque em 325, depois de Cristo, um concílio guiado pelo imperador chegou e falou assim, vamos dar um jeitinho aqui? Vamos colocar Jesus com um poder muito grande? Da forma como eles são poderosos, Jesus também tinha que ser muito poderoso. Não bastava ser filho, tinha que ser o próprio Deus. E aí pronto, em 325, nesse concílio de Nicéia, Jesus deixa de ser o filho e passa a ser Deus. E aí, até hoje, ainda há essa dificuldade de reconhecer em Jesus o Messias. Ora fala que Jesus é Messias, ora fala que Jesus é Deus. Está aqui a razão dessa nossa dificuldade. Deste parlamento eclesiástico se deram os primeiros dogmas católicos, tão conhecidos até hoje entre nós. E falo entre nós porque nós somos muito familiarizados, porque muitos de nós foram católicos nesta encarnação. Eu fui, me casei na Igreja Católica. E outros já passaram por essa caminhada porque não tinha outra. A gente passou por essa caminhada, não tem jeito. Então nós temos familiaridade com tudo isso. Ao término do reinado de Constantino, seu sobrinho Juliano assumiu o poder e tentou restaurar os deuses antigos em detrimento da doutrina cristã. Sabe aquela coisa de adoração aos deuses? Quando Moisés, antes de Jesus, ele deixa o povo e quando volta eles estão lá adorando o bezerro de ouro. E os romanos, eles adoravam, eram os deuses. Eles não viam em Jesus o Messias, como Israel também não viu. Então,
quando Jesus foi crucificado, os primeiros cristãos deram esse testemunho de amor e de reconhecimento. Mas aí, a igreja romana, querendo esse poder ilusório do mundo, ela se adapta aos interesses da política daquele momento. E nós vamos ter aqui esse irmão querendo restaurar os deuses antigos. E Jesus não colocou nada disso para a gente. Era só para adorar o Criador, mais nada. Em 381, com Teodósio, o cristianismo foi declarado religião oficial do Estado. Quer dizer, por força, por poder, não, agora todo mundo vai ser cristão. Acabando com os últimos vestígios do politeísmo romano. Infelizmente, um cristianismo adulterado. De que adiantou o cristianismo ser a religião oficial se já não era mais a mensagem de Jesus? Se não era como Jesus nos ensinou? Tudo por conta do poder. Na prática cristã, desprezaram a humildade e a caridade. Mas como? Se Jesus falou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Se Jesus nos ensinou a olhar o nosso próximo, ama a Deus, ama teu próximo, perdoa teu irmão, perdoa 70 vezes 7. E Jesus fala que amar não aqueles próximos a nós e os afins, mas ama teu inimigo. E aí a gente despreza tudo isso, a humildade e a caridade, quer dizer, o norte do evangelho, que é a humildade e a caridade. E a bandeira do espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Quer dizer que se a gente não procurar ter uma vida na humildade, na honestidade, na simplicidade, fazendo bem a qualquer um, não é quem eu gosto, não é o meu familiar, não é o espírita, mas é qualquer pessoa. Se não for assim, a gente não está dentro do evangelho. Virtudes exaltadas por Jesus para a redenção. Peguemos o evangelho de Jesus, Novo Testamento, se vocês quiserem. Ou, se preferirem, peguem o evangelho segundo o Espiritismo. Do início ao fim, que nós vamos ter ali os ensinamentos morais da mensagem de Jesus, que está lá no Novo Testamento. Do início ao fim, Jesus fala: caminho para o reino de Deus é pela caridade e pela humildade. Se nós pegarmos o evangelho do início ao fim, o tempo todo, enaltecimento da humildade e da caridade. Não tem outra, não tem outra, não tem outro caminho, senão humildade e caridade. Antes a madeira tosca, a simplicidade. Agora cruzes e cálice ostentavam ouro e pedrarias, para não falar das roupas luxuosas. Das reuniões simples da Galileia para as pompas dos concílios, como de Niceia, trouxemos aqui alguns. Niceias, 325, Éfeso, 431, Calcedônia, 451, Constantinopla, 553. E aqui foi o primeiro concílio, o segundo concílio. Se a gente for pegar a história, a gente vai ver vários. E cada concílio desse, cada reunião dessa, era uma deturpação que eles faziam da mensagem de Jesus. Esse concílio de Constantinopla, 553, teve uma importância muito grande. Por quê? Substituíram reencarnação por ressurreição, admitida por Jesus, sobretudo ao identificar em João Batista o espírito do profeta Elias, falecido séculos antes, e que deveria voltar como precursor do Messias. Está no Evangelho de Mateus. Está lá no Evangelho de Mateus, está no Novo Testamento. Também está em Malaquias, no Velho Testamento. Mas por que então tiraram, se está lá no Evangelho? Por que então eles falaram, não, reencarnação é mentira? Até hoje, os cristãos não acreditam na reencarnação. Por que essa dificuldade de nós espíritas falarmos para os nossos irmãos da reencarnação? Olha a razão para tudo isso. Para atender Teodora, esposa do imperador Justiniano. Imperador, a mulher do mundo, que não queria a reencarnação, e a igreja comprometida com o império, então atendeu à vontade da mulher. O que é mais importante, atender Jesus ou atender a mulher? Não, a mulher, porque ela é a esposa do imperador. E o que a Teodora, por que Teodora não queria a reencarnação? Parece
absurdo que nós vamos falar aqui, mas é verdade. Teodora, escravocrata, desumana e muito preconceituosa, temia retornar ao mundo como escrava. Por isso desencadeou forte pressão sobre o papa da época, Virgílio, que subira ao poder através da criminosa intervenção do general Belisário, para quem os desejos de Teodora eram lei. Ou seja, a mulher era cruel, era uma mulher sem respeito, era uma mulher severa, era uma mulher que o amor passava longe. Ela era dura com seu semelhante. E aí, reencarnação, não, mas quem sou eu para vir como uma escrava? Quem sou eu para passar por uma situação dessa? Eu não. E aí ela chega para Belisário e fala para esse general, não quero mais reencarnação, acaba com a reencarnação. E aí, esse Papa Virgílio, que chegou no poder através de ação criminosa, olha só, parece até os nossos dias atuais, não parece, gente? Parece que nós estamos falando do momento atual. E isso é para vocês verem que a corrupção, isso é para vocês verem que os interesses do mundo não é de agora, é uma ilusão. Quem acha que o problema está na Dilma, está no Lula, e que agora é o Aécio, que é o Temer, não se enganam, se iludem. O problema é o homem orgulhoso, vaidoso, o homem sem moral, o homem sem respeito às leis divinas, que cria todo esse tumulto, esse descomprometimento com a verdade. Essa é a dificuldade. E isso é para vocês verem que a coisa não é de agora, não é de agora. Da visão imortal para cultos exteriores, adoração a ídolos e festas de luxúria e vaidade. Vocês viram isso entre os primeiros cristãos? Eles tinham esses cultos exteriores? Não tinham. Onde é que eles se encontravam? Na catacumba, lá no cemitério. Adoravam ídolos? Não, morreram por amor a Jesus. Festa de luxúria e vaidade, nem pensar. Eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos, eram ridicularizados, maltratados. Então esse é o cristão verdadeiro, os primeiros cristãos. E aí o que nós preferimos? Ah, não, é muito sofrimento. Ah, não, essa vida, não quero essa vida de testemunho. Mas Jesus não falou, carrega a sua cruz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É necessário passar pelos testemunhos, mas nós não quisemos. E aí criamos as dificuldades. Não mais educação, agora fanatização do povo. Mas por que a gente não vai mais educar? Por que não vai mais levar o evangelho? Porque não tem interesse. O negócio é fanatizar e fazer com que eles pensem da forma como a gente quer. Olha o homem manipulando o homem. Que tristeza. Em 607, Bonifácio III criou oficialmente o papado. Foi Jesus que criou o papado? Não foi. Repelindo de vez a humildade da Igreja do Cristo. Por que repelindo de vez? Porque quando se criou o papado, a gente tinha que adorar quem? Ao Papa. Quem é que era mais poderoso, Jesus ou o Papa? É o Papa. O Papa cheio de luxo, o Papa lá naquele ambiente sagrado, maravilhoso, cheio de regalias. Que regalia que Jesus teve? Que ambiente diferente foi esse que Jesus viveu, se não pelas ruas, se não junto dos irmãos necessitados? Então, nesse momento, quando se cria oficialmente o papado, em 607, ali foi simplesmente a morte da mensagem de Jesus. Triunfo relativo e transitório. Então, até agora, nós estávamos trazendo para vocês alguns fatos históricos, teria muito mais para eu trazer, mas não daria tempo para uma palestra como essa. Para a gente fazer uma visão holística, rapidinha, das dificuldades que nós criamos com a mensagem de Jesus. Mas será que Jesus não viu tudo isso? Será que esses mensageiros de amor não sabiam de tudo isso? Claro que sabia, mas respeitavam o nosso livre-arbítrio. E aí o que acontece? Triunfo relativo e transitório. Por quê? Porque o poder do homem é fictício. Porque esse poder da riqueza, do luxo, é fictício. Tudo acaba, tudo passa. E Jesus pacientemente foi aguardar o nosso despertar. Só que aí começaram as intervenções espirituais
para que esse homem começasse a caminhar. Vamos ver aqui alguma coisa? Não entenderam que o cristianismo viera para esclarecer e irmanar os povos da terra. Aí então Emmanuel fala que nós não conseguimos entender a mensagem de Jesus. Olha, vocês estão aqui para ajudar os irmãos de vocês. Vocês estão aqui para servir, para viver a fraternidade. Perguntamos a vocês, nós cristãos hoje em dia, nós buscamos ajudar o nosso próximo? Nós conseguimos nos enxergar como irmãos? Ou a minha família consanguínea, ela tem mais privilégios em detrimento ao meu irmão, ao meu outro irmão da minha grande família de Deus? Como é que nós agimos? E está ali, ó, o cristianismo permanece com toda a sua pureza doutrinária e a gente não consegue entender a mensagem. Jesus falou lá no Evangelho, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão. Falando para a gente que a verdadeira família é a família espiritual e não a família da matéria, da carne. As forças do mal aliadas à negligência e à vaidade humana, época de crueldades. Se nós pegarmos as obras de Amélia Rodrigues para a psicografia de Divaldo Franco, nós vamos ver Amélia Rodrigues falando para a gente da obsessão coletiva dos homens daquela ocasião, que depois de receberem tantas graças de Jesus, eles falaram Barrabás ou Jesus, e eles falaram liberta Barrabás. Tamanha obsessão. A gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. E até hoje nós ainda estamos muito envolvidos com as forças do mal. Por quê? É mais fácil a gente atender a Jesus, que é espírito puro, ou é mais fácil nós nos identificarmos com os espíritos inferiores? Porque nós também somos imperfeitos. Ora, a nossa identificação ela é muito maior, ela é rápida, com os nossos irmãos que vivem na ignorância, mais do que a nossa própria ignorância. Por quê? Porque de ignorância a gente entende, de imperfeição nós entendemos. Fala de orgulho, fala de vaidade, eu sei o que é isso. Agora, fala de renúncia, fala de abnegação, fala de amar a Deus incondicionalmente, eu não sei ainda o que é isso, porque eu não vivo essa realidade. Então, me aliar às forças do mal é com muita facilidade. Nesse momento, eu falei para vocês, vamos elevar o nosso pensamento? A gente precisa fazer esse esforço, porque o pensamento no mundo, esse é fácil. Agora, elevar o pensamento a Deus é muito difícil. E aqui o grande império romano, dominador, cruel. O que aconteceu com esse império romano? Lembram lá daquele primeiro cristão que falou que nós, pelo nosso suor, pela nossa lágrima, eles iam dar esse testemunho de fidelidade e que tudo ia sucumbir? Pois é, até hoje, século 21, nós lembramos dos primeiros cristãos. Então, o suor deles, a lágrima deles, está aí. Até hoje, eles são exemplos para nós de fidelidade. E o que aconteceu com o Império Romano? Decadência do Império Romano. Jesus chegou e falou, agora basta. E o que foi que aconteceu com o Império Romano? Fim do reinado de Constantino, Jesus determinou a transformação do Império organizado e poderoso. Temos o nosso livre-arbítrio, mas chega um momento que as forças do bem, elas falam, agora a partir daqui não. A partir daqui vocês não vão mais cometer essas arbitrariedades. E aí começam a acontecer determinadas coisas para fazer a humanidade despertar. É o que está acontecendo nesse momento com a gente. Meados do século IV, invasões bárbaras, desordem política, disputa de militares pelo poder, crise econômica. Aí os romanos agora já não estavam mais se entendendo. E aí eles começaram a sofrer invasões. E entre eles já estavam todos querendo poder, todos querendo as honrarias. O que Jesus falou? É necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Do próprio mal se tira o bem. Então, eles mesmos agora começam a se flagelar. Povos bárbaros do norte da Europa e das regiões da Ásia migraram em direção a Roma.
O império foi forçado a repelir invasores, moveu grandes exércitos para defender a cidade de Roma. Com essa ação de defesa, a riqueza de Roma começou a sucumbir, porque tiveram que o quê? Lutar contra os bárbaros. Em 405, sob o comando de Estilicão, patrício do Império Romano, venceram os exércitos invasores do vândalo Radagaiso, que roubou grandes economias romanas. E o Império Romano estava ficando vulnerável diante dessas invasões. Sem contar naqueles que começavam a desencarnar. Desencarnando. Em 406, a Gália foi ocupada por vândalos, suevos e alanos. 410, Roma é invadida pelos estrangeiros, entregue aos saques e às humilhações. Só para a gente fazer um passeio na história para ver como é que esse império poderosíssimo foi declinando. As provas expiatórias do império prosseguiram numa avalanche de dores amargas, uma dor atrás da outra, uma dor atrás da outra. Se não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Em 450, a unidade imperial perdeu sua tradição para sempre. Em 476, queda do Império Romano do Ocidente, invasão dos bárbaros germânicos. Uma força invisível desintegrou o Império Romano, reduzindo suas glórias e poder a cinzas. Aquele irmão que morreu na arena, ele estava certo. Todo o poder do mundo é transitório e diante da vontade de Deus o homem é impotente. Roma sucumbiu. Roma não entendeu a sua missão. Tinha uma missão, Roma, naquela época, muito grande. Uma missão enorme, uma responsabilidade grandiosa. Qual era a missão de Roma? A grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe dos desmembramentos se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações. É verdade que Roma tinha uma grande cultura. Eles tinham um grande legado. Eles tinham um poder. Mas qual era o objetivo? Por que Deus permitiu aos romanos esse poder em relação àqueles povos primitivos e bárbaros? Era para machucá-los? Não. Era para fazer esses irmãos caminharem. Era para educar esses povos. E Roma, em vez de educar, o que ela faz? Ela escraviza, ela machuca. Mas não era para isso que ela era poderosa. Ela era poderosa para servir. Foi dado muito a ela, mas com o objetivo de ajudar. E aí Roma não entendeu, porque em vez de ajudar, o que ela quis? Não, eu quero tudo para mim, vou ficar no prazer, vou ficar na diversão. Mas não era para isso o poder deles. Pela sua ascendência política e intelectual, os romanos deveriam ter ido aos demais povos para uni-los e amá-los, e não escravizá-los. Fizeram tudo ao contrário. Quantos irmãos têm hoje o poder, a notoriedade, e o objetivo é exatamente isso, serem instrumentos para o bem. Só que quando alcançam o poder, esquecem um comprometimento, uma responsabilidade assumida no plano espiritual, e o interesse do mundo fala mais alto do que as coisas de Deus. Por quê? Porque é mais fácil se afinizar com as coisas do mundo do que com Deus, pela nossa imperfeição, pela nossa ignorância. Ofertar socorro e amparo moral aos mais rudes era a missão de Roma, por isso ela foi poderosa. Roma deturpou todas as suas possibilidades sagradas e renegou seus deveres fundamentais. Séculos de lutas e ensinamentos. E para nós ficou uma história de poder e uma história de como o poder do mundo é transitório. Não faltaram as advertências severas do alto, como Vesúvio em 79, lembram? Catastróficas erupções vulcânicas que destruíram completamente as cidades de Pompeia e Herculano. E na ocasião que Jesus esteve entre os homens, ele falou que não ficaria pedra sobre pedra. A ajuda que Roma não deu aos bárbaros, eles cobraram agressiva e severamente.
Então, o que os bárbaros fizeram foi pedir o que era deles de direito. Roma deveria ajudá-los, deveria socorrê-los. Como Roma não socorreu, eles, na inconsciência deles, não, mas nós temos esse direito, foram cobrar. Só que aí, da forma agressiva. Idade Média, muito conhecida entre nós, século V ao século XV, período escuro da história da humanidade. Por que período escuro da história da humanidade? Porque nessa época os cristãos, em nome de Jesus, cometeram as maiores atrocidades. Mas ele que veio nos ensinar a amar o próximo, e a gente mata nosso irmão em nome de Jesus, por causa dos interesses do mundo. Aproximadamente 1.260 anos de amarguras e violências. Século XI ao século XIII. Também estamos trazendo só algumas pinceladas. Militares inspirados pelos cristãos partiram da Europa Ocidental em direção à Palestina, Terra Santa e Jerusalém, para conquistá-las. Olha só. Quer dizer, agora o cristão, unido à política, manda no político, manda no militar. Olha como é que deturparam tudo, gente. E olha, ele vai lá e fala assim, ó, vai lá, mas vai lá para conquistar. E Jesus fala e vai assim, olha, vá lá servir, vá lá amar. Não, mas eu quero é conquistar. Tudo errado, fizemos tudo errado. Século XIII e XIV, Inquisição medieval ou Santo Ofício. Tribunais da Igreja Católica perseguem, julgam e punem os chamados hereges. Cadê a liberdade? Quem disse que as pessoas eram obrigadas a serem todas católicas? Não, tem que ser católico. E aí agora os cristãos é que estavam machucando aqueles que não eram católicos. Em nome de Jesus fizeram isso. Julgavam, puniam, matavam. Que tristeza. Também houve a Inquisição moderna, século XV ao século XIX. Isso, gente, para não falar das atrocidades que até hoje o homem ainda comete em nome de Jesus. Século XV, 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Sob a égide de Jesus, benfeitores espirituais trabalhavam. Será que Jesus não viu tudo isso? Viu. Mas é necessário a dor, é necessário o expurgo. Então a gente precisava passar por isso. E Jesus observava a arbitrariedade humana. Porém, almas sublimadas e corajosas reencarnaram para a grande tarefa de orientação e esclarecimento. Jamais a humanidade ficou sem a ajuda dos amigos espirituais. Jamais. Surgiram na própria igreja mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os ao porvir luminoso. Em todo momento, o homem cometendo atrocidades, e entre eles uma alma iluminada dando norte. Olha, vocês estão errados, mas a gente não queria ouvir. Trouxemos aqui apenas para um exemplo, elucidar São Francisco de Assis. Século XII, século XIII, frade católico da Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo do seu tempo. A igreja com luxo, a igreja com pompa. Vem Francisco de Assis e fala, eu quero a pobreza, eu quero viver na simplicidade. E funda aqueles irmãos que vivem nessa simplicidade como Jesus ensinou. Trouxemos aqui essa imagem, alguém sabe quem é? De quem nós estamos falando aqui? Protestantismo, Martinho Lutero, ou em alemão, Martin Luther. Esse irmão, ele teve um fim, um objetivo bom. Qual foi? Monge agostiniano e professor de teologia germânico, precursor da reforma protestante na Europa. Lutou contra diversos dogmas do catolicismo romano, principalmente a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências, pagamento. Criou 95 teses reformadoras. Ele tinha um objetivo de acabar com aqueles dogmas que a Igreja Católica havia estatuído. Qual foi o problema, a dificuldade?
traduziu a Bíblia para o idioma alemão, levando o conhecimento que antes pertencia somente à igreja. Lembra que ela deteu agora o poder, a verdade, para ficar com poder? Com muitos leitores lendo o livro sagrado, e pelas suas reformas, a quantidade de protestantes aumentou, e entre eles uns extremamente radicais. A família cristã se dividia cada vez mais. Qual foi o problema do protestantismo? É que eles agora, diante do conhecimento, eles acharam que eles eram melhores do que os outros. E aí o orgulho, a vaidade e a presunção tomou conta. Extremamente radicais. Não é fora do amor que não há salvação. É fora do protestantismo que não há salvação. Nós somos melhores do que vocês. E quando o homem fala que ele é melhor do que o seu irmão, mais uma vez ele bota tudo a perder. A família cristã não conseguia se entender, cada vez mais dividida. A Terra no final do século XV. Como é que estava o nosso planeta nessa época? O planeta terreno lhe apresentava Jesus olhando para o planeta Terra. Ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias de lama de impenitência e do orgulho das criaturas humanas, repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus olha para a humanidade e ele fala, cadê a vivência do evangelho? Cadê o amor entre os irmãos? Cadê a caridade? Cadê o perdão? Então nós não vivíamos mais o cristianismo. E aí Jesus olha e percebe que o homem deturpou completamente a sua mensagem. É quando ele resolve transmudar a árvore do evangelho para o Brasil, terra ainda não povoada. E nós agora, com uma grande responsabilidade, vamos ser os melhores do mundo? Não. Vamos ser uma grande potência? Não. Mas leva para essa terra os sucumbidos, leva para essa terra os caídos, leva para essa terra os de grandes erros e sofrimentos para espiarem lá e para aprenderem a viver pela dor, pelo sofrimento, a humildade, a fraternidade. Essa é a missão do Brasil, não é ser uma grande potência, é viver o Evangelho de Jesus. Meados do século XIX aos dias atuais, como é que nós estamos vivendo a mensagem de Jesus? E aí Jesus envia o Consolador, 18 de abril de 1857, meados do século XIX. Jesus traz o Consolador para, através com o Consolador entre nós voltarmos à pureza do Evangelho. Qual é o objetivo da doutrina espírita? Viver o Evangelho de Jesus, tal qual Jesus ensinou. Por isso, esse passeio na história para a gente perceber a grande responsabilidade nossa. E a responsabilidade não é de um, não é de outro, porque hoje o homem pode deturpar a mensagem, mas o poder, a autoridade está nas mãos dos tutelados, dos escolhidos pelo nosso Senhor Jesus. São os benfeitores espirituais. Nós somos apenas medíocres instrumentos, participantes dessa transformação da humanidade que Jesus quer. O Consolador vai auxiliar o homem a viver a mensagem de Jesus, não pelo nosso mérito, não porque nós somos espíritas, mas é que esses trabalhadores do nosso Senhor Jesus, eles vão, uma casa espírita se corrompe, uma nova casa é fundada. Um espírita sucumbe, um irmão se volta para o Evangelho de Jesus. Então o poder não está nas nossas mãos. E esses benfeitores espirituais, eles vão dar conta do trabalho. Não tenho a menor dúvida disso. O Senhor envia o Consolador para o trabalho de regeneração da humanidade. Novo ciclo de civilização começa sob a sua amorosa proteção,
Olha a longa caminhada que nós estamos fazendo. Porque quando Jesus esteve entre nós e nos ensinou a boa nova, a partir dali nós já poderíamos ter feito uma caminhada melhor. E estarmos hoje numa condição melhor. Mas nós não quisemos. E aí estamos expiando, por grandes dores, por grandes sofrimentos e escândalos, todo o mal que nós fizemos e fomos coniventes. Nós participamos dessa sociedade corrupta. Para não dizer que até hoje nós ainda continuamos vivendo a corrupção. Esse irmão, Rui Barbosa, muito conhecido de nós, teve um papel importantíssimo que vale a pena a gente colocar aqui. Quase ao término da sua existência, converteu-se ao espiritismo. Pelos estudos contínuos das obras científicas como William Crookes, Asakoff, Ernesto Bozano, Conan Doyle, Leon Denis, Flammarion, Charles Richer, que tratavam da fenomenologia espírita. Por que ele é tão importante, Denise? Por isso aqui que eu vou falar agora. Traduziu a obra O Papa e o Concílio, escrevendo um prefácio mostrando crimes cometidos pelos papas, falcatruas encobertas pelo misticismo, examinando resoluções tomadas em vários concílios, como aqueles que nós já vimos, que não visavam o benefício do catolicismo no sentido espiritual, mas os cofres do Vaticano e o poder crescente dos seus dirigentes. Esta obra, com o prefácio de Rui Barbosa, foi um dos maiores golpes sofridos pela Igreja de Roma. Suas edições foram perseguidas pelo Vaticano. Todos os exemplares encontrados foram queimados, como nos velhos tempos da Inquisição. Rui Barbosa, conhecidíssimo, respeitado nessa sociedade, século XIX, século XX, ele coloca sem o menor medo: eu sou espírita e eu não aceito o roubo e eu não aceito o que vocês estão fazendo. E ele pega essa obra e ele coloca tudo lá. E quem leu essa obra, aí ela gerou um verdadeiro escândalo nessa ocasião. E a igreja, então, ela procurou todos os exemplares para queimar. Mas certo é que o escândalo estava ali. E quanto mais você quer apagar a verdade, por que querem queimar essa obra? Por quê? O que foi que Rui Barbosa escreveu? E aí, a gente sabe como, no alto da fé, quando se quer abafar a verdade, aí mesmo é que a verdade se propaga. Por isso, a grande importância de Rui Barbosa nesse contexto. Agora, para finalizar, como é que nós estamos hoje vivendo a mensagem de Jesus? Hoje também o planeta encontra-se varrido por uma noite de horror em que o poder temporal domina a sociedade, que estorcega entre as paixões primitivas e aspirações de paz, que ainda não desfruta. Joana de Ângeles, na sua última obra, é a obra mais recente, livro Seja Feliz Hoje, Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. É a última obra de Joana de Ângeles, é de agora, ano 2016, é a mais recente. Nessa obra, no meio desse escândalo, desse contexto social que nós estamos vivendo, Joana de Ângeles, ela fala para a gente: o planeta continua varrido por uma noite de horror. E o poder temporal ainda domina a sociedade, que sofre, estorcega entre paixões primitivas e as aspirações de paz, que ainda não desfruta. Nós, hoje, temos uma grande responsabilidade no contexto social. Aguardam de nós o trabalho, a compaixão, a operosidade, não ficar falando mal dos escândalos, não ficar dizendo que fulano é isso, que fulano é aquilo. Estamos todos comprometidos com esses escândalos. O problema não é de um político, o problema é a nossa sociedade corrompida. E nós estamos hoje padecendo porque, em vez de buscarmos servir a Jesus, nós estamos sendo mais um arauto do mal, do escândalo. E falamos para as pessoas assim: o mundo está muito violento. É melhor você não ir à casa espírita. Não, você pode ser roubada. Não, você pode aquilo. E aí as pessoas ficam com medo. Mas e cadê
a esperança, o otimismo. Evangelho é boa nova, é a mensagem da alegria. E como é que nós estamos vivendo tão sofridos, tão tristes? Cadê Jesus na nossa vida? Momento de depuração, cuidar de si, transformar-se moralmente. Vivência da humildade, da caridade. Nossa, mas a gente fala tanto em humildade e caridade, mas você vive? Você é uma pessoa simples? Você busca a notoriedade? Você quer ser melhor do que o seu próximo? Você vive a caridade? E nós falamos. Mas viver essas virtudes, que são as únicas para o caminho que vai nos levar a Deus, nós ainda não conseguimos. E Jesus continua nos convidando. Trabalhadores da última hora, eis a grande oportunidade. Porque o planeta vai se regenerar, queiram vocês ou não, porque Deus quer. E se Deus quer, o planeta vai se regenerar. Vocês vão ficar no planeta regenerado? Vocês querem se regenerar? Ou vocês vão para o exílio? Como é que nós estamos vivendo hoje? Com isso, todos saberão que sois meus discípulos se amarem uns aos outros. Não tem outro caminho que não seja colocar o amor em primeiro lugar na nossa vida. Deixar de lado, dizer não a nós mesmos. Chega de tanto orgulho, chega de tanta violência, chega de tanta inveja, chega de tanta maldade. Vamos nos abraçar, vamos nos ajudar, vamos fazer o bem. Vamos ter compaixão desses irmãos que cometeram tantos problemas para a nossa sociedade. Vamos agora fazer a diferença? Então não é mais falar do escândalo, mas é orar, é ajudar e é levar a esperança para as pessoas. As pessoas estão tristes, estão sofridas, estão doentes. A gente não precisa mais levar a dor para o nosso irmão. Vamos amar o nosso próximo. Essa era a meta desse nosso estudo, desde quando Jesus chegou entre nós, há mais de 2000 anos. Até hoje, Jesus continua cuidando do nosso planeta. Nunca abandonou o nosso planeta. Ao longo de toda a história, mensageiros do amor estiveram entre nós. A humanidade sempre teve o norte e continua tendo. Jesus deu uma missão a Ismael. Mas Ismael continua cumprindo a sua missão. Bezerra de Menezes e tantos outros benfeitores estão entre nós. Nós vamos querer buscar a companhia deles? Nós vamos querer servir ao nosso Senhor Jesus? O que é que nós estamos fazendo da nossa caminhada? Muito obrigada.